Bom dia a todas e a todos. Daremos continuidade ao seminário Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais em Tempo de Crise, hoje no segundo dia. Daremos início chamando para vir à mesa 5, né, a primeira de hoje, a mesa 5, que tratará do tema Direito à Saúde, Impactos Jurisprudenciais e Propostas de Alterações do SUS. Dr. Mário Scheffer, professor doutor do Departamento de Medicina Preventiva, DPM, da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Daniela Batalha Tretel, defensora pública do Estado de São Paulo, pós-doutoranda em Medicina Preventiva na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora e mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela mesma universidade. Com a palavra, a doutora Daniela. A gente vai ficar distante porque está brigado, né? Primeiro eu gostaria de agradecer ao Núcleo pelo convite, na pessoa do Felipe, e agradecer a todos, dar um oi especial ao pessoal do 7º concurso. Foi um acidente, né? Primeiro a gente planejou o seminário, depois que virou curso de formação também. Então, tá uma situação meio diferente aqui. Mas, bem, o que a gente pensou aqui em falar? Eu vou começar, então, dando um panorama geral de como que está o estado das coisas na discussão. Primeiro, rapidamente, de como a saúde ela foi incorporada como direito no Brasil e como esse processo ele foi muito truncado e ele explica um pouco as ameaças de retrocesso que existem hoje. E aí a gente vai falar um pouquinho dos desafios na judicialização e na jurisprudência atualmente. O botão é esse aqui do maior? Ai, tá para lá, né? Então, um dos grandes elementos que explicam um pouco como a gente está construindo ainda a questão da efetivação do direito à saúde no Brasil, ele reside no fato de que esse é um direito. Eu não vou ficar aqui falando das gerações de direito, acho que todo mundo já teve bastante contato com essa, ou dimensões, que seria melhor, com essa questão, mas o que é importante a gente saber? É importante a gente perceber que se tratam de direitos que exigem prestações do Estado e cujo reconhecimento ele é historicamente muito recente. Então, teve uma primeira citação a esse direito na Constituição de 46 da Itália. Depois, em 48, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 69, vem no Pacto de Direitos Civis e Políticos. E o que acontece, na verdade... Eu acho que está errado aqui, né? O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Mas o que acontece, na verdade? Esse é um direito, assim como todos os demais direitos econômicos, sociais e culturais, que vem no cenário internacional permeado por essa ideia de realização progressiva conforme a possibilidade e enfrentou, desde o momento de sua afirmação, no cenário internacional, uma resistência de diversos países, inclusive dos Estados Unidos, na sua afirmação. A gente vai ver que, na verdade, esse é um direito que ele não é reconhecido em países que têm um grande poder de convencimento no mundo, como os próprios Estados Unidos. A gente está acompanhando, né, essa semana foi uma semana bastante turbulenta na área da saúde nos Estados Unidos, porque lá é um país em que não existe um reconhecimento do direito à saúde como direito fundamental, como direito humano. O que existe é um sistema extremamente complicado de planos de saúde em que as pessoas têm que financiar a sua própria saúde. Existia, antes do Obamacare, uma ideia básica de assistencialismo no acesso à saúde. Então, o que acontecia? Aquelas pessoas que eram consideradas extremamente vulneráveis
tinham um financiamento total ou parcial do Estado para poder adquirir o seu plano de saúde. Aquelas pessoas que eram empregadas tinham, por sua vez, o plano de saúde empresarial decorrente da sua relação de trabalho, e a classe média baixa ficava ali, um pouco do que acontece também quando a gente fala de defensoria, né? Fica naquele espaço que não tem dinheiro para contratar o plano de saúde, mas também não tem uma relação de emprego formal. Esse era um modelo que era muito claro até recentemente nos Estados Unidos. Com o Obamacare, que está sendo tão criticado e se tenta derrubar através da administração do Trump, houve uma obrigatoriedade de contratação de plano de saúde por todo e qualquer americano, e aí uma série de subsídios estatais para essa contratação. Então, o que a gente tem hoje no cenário mundial são diversos modelos, inclusive modelos de países que não têm internamente um reconhecimento efetivo da ideia de direito à saúde enquanto direito universal e um sistema de saúde estruturado para atenção à população. Com o Obamacare, em tese, houve alguma afirmação do direito à saúde nos Estados Unidos, mas o que se tenta agora com as reformas republicanas capitaneadas pelo Trump é, de certa maneira, desmanchar-se essa estruturação da saúde no país. E por que isso importa para o Brasil? A gente está falando aqui de direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente aqui no nosso país. Porque esse é um modelo que insistentemente se tenta repetir no Brasil. Então a gente tem um sistema construído, que é o SUS, que foi um sistema construído no Brasil, com inspiração no sistema francês, no sistema canadense. É um sistema bastante interessante do ponto de vista teórico, pelo menos, mas um sistema que, desde o momento em que houve o reconhecimento do direito à saúde no Brasil, que foi apenas na Constituição de 88, é um sistema que é atacado desde então, e que mesmo no texto constitucional a gente vai ver tem uma relação complicada e simbiótica com o papel da iniciativa privada na constituição do próprio SUS e também nas atividades paralelas que acabam minando o SUS. Então, antes de chegar nesse ponto, vamos falar um pouquinho de como no Brasil aconteceu o reconhecimento do direito à saúde. Como eu disse, ele foi reconhecido apenas na Constituição de 88, e isso diz muito sobre o nosso sistema atualmente. Historicamente, isso é extremamente recente. E é um momento em que, de redemocratização do país, de afirmação de direitos sociais, mas é um momento que, internacionalmente, o Estado Social já está sendo desmantelado. Houve um embate, mesmo na própria Constituinte, de um lado, da construção de um país que tem esse viés social e, de outro, de prestígio de uma ótica um pouco mais liberal. E na área da saúde, essa dicotomia fica muito presente na Constituição e na sua efetivação, através de legislações e na existência de quase que um mercado paralelo de planos de saúde. Antes da gente ter o SUS no Brasil, de ter a afirmação da saúde como um direito universal, o que existia era, no início do século XX, começou uma prestação, antes extremamente caritativo, então quem não tinha como pagar um médico acabava recorrendo às santas casas e às benemerências que funcionam até hoje, né, e que hoje são parte da rede do SUS. As pessoas precisavam de caridade. Depois começou a haver um modelo de incorporação de planos de saúde e de assistência, inclusive através dos fundos de assistência ligados às relações de trabalho. Muitos desses modelos se tornaram as operadoras de plano de saúde que a gente conhece hoje. Paralelamente, os planos de saúde também acabaram se estruturando, porque os médicos se cotizaram, se organizaram em cooperativas para fazer frente à concorrência desses modelos que atendiam aos trabalhadores, e outros modelos de seguradoras que foram entrando no país. E sempre numa relação extremamente simbiótica com o Estado, através de uma série de incentivos para a construção de hospitais, que depois viraram rede. Muitos desses hospitais acabaram se tornando operadoras de planos de saúde.
de subsídios aos empregadores, que aí deixavam de pagar impostos. Ainda hoje existe esse tipo de subsídio, né? A gente abate do imposto de renda o plano de saúde. E as empresas também abatem do seu imposto de renda o plano de saúde que pagam para os seus funcionários. Então, uma série de subsídios, principalmente no Estado ditador, para fomento dessas atividades. Então, é uma atividade que cresceu às custas dos cofres públicos. E é interessante, até historicamente, se perceber como isso está muito ligado, às vezes, inclusive com o que se foi falado ontem, desse modelo liberal ligado a estados não democráticos. Porque tivemos uma tentativa, no final da democracia no Brasil, do João Goulart, percebendo que existia toda uma rede que prestava assistência dentro do INAMPS, que era para quem tinha relação de emprego, que era uma rede particular que prestava serviço para o Estado, uma tentativa de constituição de rede própria. E isso foi uma das primeiras iniciativas que caíram quando houve o golpe militar. E dentro da ditadura existe um modelo claro de incentivo do Estado aos planos de saúde e a esse modelo privado também de construção de rede. Tá, e o que isso tem tudo a ver com hoje? Isso continua hoje. E quando o SUS ele é criado, ele é reconhecido na Constituição de 88, e as pessoas deixam de ter acesso à saúde do Estado apenas pelo INAMPS, só fazendo uma explicação aqui. O que acontecia com o INAMPS? O INAMPS atendia, basicamente, depois os fundos que atendiam as várias categorias profissionais, historicamente, foram sendo reunidos, e o INAMPS atendia todo mundo que tinha relação de trabalho CLT, né, um vínculo trabalhista. Quem não tinha vínculo trabalhista tinha apenas atendimento de saúde coletiva, por exemplo, vacinação e pronto-socorro. E tinha que se virar ou com caridade ou pagar do próprio bolso. Então, em 88, vem essa ideia de universalidade, que, aliás, é uma ideia construída em sociedade. O modelo do SUS, tal qual foi incorporado à Constituição, ele nasce na reforma sanitária, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, e foi incorporada à Constituição através de uma emenda popular. Então, o que acontece? No processo constituinte, além daquelas propostas que eram trazidas pelos parlamentares, era possível também que a sociedade civil se organizasse e apresentasse emendas populares. E todo esse delineamento do SUS, que foi construído dentro da 8ª Conferência, gerou essa emenda popular que acabou sendo incorporada e está ali na Constituição, nos seus diversos artigos, delineando o SUS. Qual que é a ideia básica do SUS? É um sistema formado por várias instituições dos 3 níveis governamentais. Então, União, Estados e municípios devem se organizar, até porque é um serviço que tem uma série de complexidades que demanda tanto o atendimento na ponta do cidadão, ali no município, de saúde básica, quanto complexidades, aí a ideia de hierarquização, de regionalização. Ele é um sistema formado também, desde a sua concepção lá na Constituição, pelo setor privado, porque há contratos e convênios para a realização de serviços e ações. A gente tem hoje, o SUS, ele nunca formou uma rede própria considerável. Se a gente for ver, por exemplo, que hospitais que a gente conhece que são grandes, que atendem SUS aqui na capital. Tá? Tem o Hospital das Clínicas, esse sim, em tese, é uma 100% SUS, embora tenha problema de porta dupla, de acesso para quem tem plano de saúde. Santas Casas, são as benemerências que fizeram caridade no passado e hoje são contratadas. Beneficência Portuguesa e outros hospitais, como o Sírio-Libanês, o Einstein, que, na verdade, constituem também uma parte da sua prestação pequena para o SUS para ganhar uma série de subsídios, ou melhor, de isenções fiscais. Então, esse pessoal todo se diz parte da rede do SUS. A rede própria do SUS mesmo, a gente tem básica, e ainda com as terceirizações que a gente conhece hoje de OCIPs e OS. Então, a gente tem um sistema que nunca conseguiu se estruturar por si só. Além disso, enquanto característica
característica do SUS, ele é único, com a ideia de que deveria haver uma filosofia única na prestação do serviço. Quem é um pouco mais velho como eu vai lembrar que teve uma tentativa terrível e frustrada do Paulo Maluf, aqui em São Paulo, de fazer um sistema paralelo, que foi o tal do PAS. O que aconteceu? Além de ter criado um caos na saúde na cidade, criou também um problema de financiamento, que quem sai da ideia do sistema único não recebe recurso estadual e federal destinado à saúde. Então, a ideia básica é de ter uma filosofia única, uma mesma lógica de atuação. Deve ter participação popular. Se a gente for olhar a construção do SUS, como eu já disse, é uma construção que veio da iniciativa popular e mais, todo o sistema de participação popular, através de conselhos, como a gente conhece hoje, teve como inspiração um sistema inicial que foi o sistema de conselho de saúde. Né? Então, esse é um modelo que foi incorporado primeiro ao SUS e depois a outras áreas de políticas públicas no Brasil. Tem a ideia de integralidade e aí que reside uma das grandes discussões em se tratando de saúde no Brasil e de judicialização. Então, até onde vai a integralidade, principalmente que envolve prevenção, consultas, exames, procedimentos e medicamentos, né? Que é o que a gente judicializa mais, que a gente vê é medicamento e também procedimento. Mas essa ideia de que as ações elas devem estar voltadas ao mesmo tempo para o indivíduo e para a comunidade. Isso está também dentro da integralidade. Daí o grande embate quando a gente fala em judicialização entre o individual e o coletivo. Porque ao mesmo tempo que você suscita a integralidade para dizer, olha, esse medicamento prescrito ele tem que ser fornecido pelo SUS, dentro da integralidade também reside a ideia de uma série de políticas públicas que olhem para a comunidade. E também essa ideia de equidade, que também é uma questão muito discutida na judicialização. Há aqueles que dizem que a judicialização ela tem uma prevalência da classe média e, portanto, quebraria a equidade, além de quebrar políticas públicas, e aí haveria também uma quebra da equidade, porque haveria um direcionamento da política pública. E, por fim, um pouco do que eu já falei de descentralização, regionalização e hierarquização, que tem a ver também com a ideia de sistema único. Então, a gente tem, basicamente, a ideia de que, na ponta, a saúde básica ela é prestada pelo município, médias complexidades são regionais, estão sob os cuidados do Estado, e alta complexidade também sob o cuidado do Estado, com a ajuda e financiamento da União. Mas, do ponto de vista jurídico, e isso é muito importante quando a gente fala em judicialização pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a competência ela é comum entre todos os entes federativos na garantia desse direito, dessa efetivação do direito à saúde para o cidadão. E por que isso é muito importante para a gente? Primeiro que tem municípios em que a gente trabalha, eu trabalho em Itaquaquecetuba hoje, é um bom exemplo, que não tem dinheiro, mal tem dinheiro para pagar a conta de luz. Né? Uma cidade que não tem nem CAPES. Então, processar só o município seria uma péssima ideia, não tem dinheiro para pagar. Segundo, porque existem, dentro lá da pactuação entre os entes federativos, divisões de quem vai pagar o quê, e às vezes a gente vai judicializar medicamentos que lá na pactuação deles estão sob estão sob os cuidados da União. E embora tenha tese institucional de que a gente pode demandar na Justiça Federal, a gente sabe que isso não vai colar na prática se a gente for pedir a gente for judicializar um medicamento na Justiça Federal, porque é um medicamento excepcional que está sob os cuidados da União. Então, essa ideia de competência comum também nos ajuda a demandar do Estado contra a pactuação tripartite, que eu já vou explicar um pouquinho melhor do que é. Bem, e, principalmente, qual é a principal característica do SUS? Ele é universal. A ideia de que o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e qualquer um pode demandar do Estado essa atenção à saúde. Lembrando, gente, que aqui eu foquei um pouco mais na ideia de judicialização e da atenção à saúde no momento de doença, mas que saúde, inclusive para a Constituição, não é só doença, ela também é prevenção e envolve uma série de atividades. Então, vigilância sanitária, por exemplo, também é SUS. Então, assim, não vamos esquecer disso, embora não seja o foco dessa apresentação de hoje. Bem,
Ao mesmo tempo que tudo isso foi incorporado à Constituição como por emenda popular, como algo que deveria reger a saúde no Brasil, veio uma outra emenda popular, que também foi incorporada. O artigo 199 permitiu a assistência à saúde de maneira livre à iniciativa privada. Então, já no texto constitucional, essa dicotomia fica muito clara, e é uma dicotomia que impacta muito na organização dessa política de saúde até hoje. E como é que a iniciativa privada ela funciona? Ela funciona complementando o Sistema Único de Saúde através desses contratos, desses convênios dos quais eu falei, na verdade, fazendo grande parte da rede de média e alta complexidade do SUS, através dos planos de saúde, que, na verdade, tem uma relação extremamente simbiótica. Não vou falar muito disso hoje, mas só para lembrar, o plano de saúde usa a rede do SUS como o Hospital das Clínicas, o INCOR, como sua rede credenciada, tem porta dupla, tem subsídio fiscal. Então, é uma relação muito próxima do Estado e muito dependente, de codependência. A saúde estritamente privada, que são os consultórios médicos, agora essas novas ondas de doutor consulta e companhia, que vêm nessa dificuldade de atenção básica que a gente encontra no SUS, e sabe-se lá mais o quê? Né? Porque o Mário vai falar melhor, mas essas ideias de planinhos de assistência à saúde, qual que é a ideia que a gente vê hoje dentro dessa desconstrução do SUS enquanto universal? Uma ideia de substituição do SUS universal por um SUS assistencialista para pobres. Um pouco do muito que já foi falado ontem, o Mário tinha me indicado um texto da Hélida, e a Hélida aparece aqui. Então, essa foi muito interessante, porque essa ideia mesmo de desconstrução da saúde pública, e que toda vez que questões de sustentação do modelo do SUS aparecem, a gente tem isso. A iniciativa privada aparece, que nunca saiu do cenário, de cena, na verdade, aparece querendo aumentar o seu espaço, querendo dar a solução. E, como eu disse, sempre foi assim, né? A conjuntura atual, um pouco do que na verdade, isso é uma ideia da Hélida, que eu achei extremamente interessante. A conjuntura atual é quase, a gente pode dizer, de estado de coisas inconstitucional. Assim como a gente trouxe essa teoria para falar dos presídios no Brasil, a gente tem hoje um desmonte do SUS, uma degradação das políticas públicas de saúde, sob o pretexto de focalização na atenção aos mais pobres, por consequência, com fomento ao mercado de planos de saúde, uma grande regressão do custeio da saúde por parte da União. A emenda constitucional está congelando os valores, então a gente tem um sistema que ainda não está consolidado, que demanda recursos. A União já vem diminuindo a sua participação, empurrando a participação maior para os municípios, principalmente, que não têm dinheiro há um tempo, e agora, com a emenda constitucional, isso fica mais claro. E aí eu achei excelente essa expressão que a Hélida usou, que é uma revogação tergiversada do direito à saúde. O que a gente tem é isso. Como não dá para chegar anunciando que vai acabar com a universalidade do SUS, vai se comendo pelas beiradas, né? Até se criar um modelo em que o SUS é só para pobre, ruim, ou então, mais complicado, que pode acontecer também. O SUS ele passa a ser complementar a saúde privada. Você tem seu plano de saúde, o plano de saúde te empurra para o SUS quando o tratamento fica caro. Então, você empurra para o SUS o que é mais custoso, o modelo desses planinhos de saúde que o Mário vai tratar melhor, acaba organizando, que é uma cobertura limitada, geralmente limitada ao que é mais barato, e o que fica caro empurra para o SUS. E nesse cenário, a gente pode entender a judicialização, que é um processo que já vem de longo tempo, mas que está aumentando, como um dos sintomas, né, de desmonte da saúde pública. Como é que se dá essa judicialização? Que tipo de discussão que a gente tem acompanhado até hoje? Já gera debates há anos, é um tema que academicamente foi bastante explorado, hoje é considerado até um pouco batido, falar de judicialização do SUS, de medicamentos, tem muita pesquisa. Sempre tem essa ideia de embate entre o individual e o coletivo. Então, se diz que vai se desmontar a política pública para atender demandas individuais. E esse momento, eu vejo como um momento extremamente delicado. O que a gente tem até agora, basicamente, é que na judicialização,
pediu, levou. Né? Tem essa ideia que o pessoal fala, que o juiz fala que no colo dele não vai morrer e assim por diante. Mas o momento de crise política, que tem um impacto extremo econômico, é um momento ótimo para aquele discurso do gestor de que não está conseguindo se organizar, de que está gastando todo o dinheiro da saúde com ações individuais, para esse discurso realmente adquirir espaço. Esse questionamento que a judicialização sempre gerou incomoda o gestor. Por que incomoda o gestor? Porque além da judicialização garantir o acesso ao direito, ao cidadão que pleiteia esse direito, ela também pode ser um instrumento de questionamento de escolhas do gestor na condução e na estruturação da política pública. O professor Mário tem, acho que é a dissertação de mestrado dele, que é extremamente interessante, que narra como a política pública de atenção às pessoas que vivem com HIV é uma construção da judicialização, que hoje é a menina dos olhos do Brasil, todo mundo sai por aí dizendo, teve o ministro da Saúde que falava, olha que lindo o Brasil, fui eu que fiz. Na verdade, foi a judicialização, foi o povo que induziu essa política. Então, não dá para demonizar também. Muito do que é judicializado é uma exigência de fornecimento daquilo que já está previsto em lei, e outras judicializações são fomentos de políticas públicas. É, de certa maneira, uma forma do cidadão induzir política pública. Isso sempre incomodou muito o gestor, e agora a gente tem um cenário político e econômico excelente para derrubar a força da judicialização. O que se discutiu até hoje? Eu vou pular um pouco os slides, mas basicamente o que o gestor falava? Não é possível judicializar, justiciabilizar direitos sociais, porque são direitos prestacionais, aquela ideia básica, que são direitos que vão ser construídos de acordo com as possibilidades de recurso, com o tempo, porque são direitos programáticos, porque isso afetaria, seria uma ingerência na construção de políticas públicas pelo Estado, né, que feriria a separação de poderes, que seria antidemocrático, que os juízes têm capacidade técnica, e aqui também estão os argumentos, que isso é uma coisa que está um pouco batida e, de certa maneira, superada, né? Então, não é porque tem um mínimo existencial, então não é porque é programático que você deixa para realizar quando quer. A ingerência do judiciário ela só acontece quando há omissão do Estado, então não é uma ingerência deliberada em todo e qualquer caso. O que mais que tem de discussão hoje? A questão da reserva do possível, nem vou me delongar muito sobre isso, até porque já se falou bastante ontem, mas que aí a gente vai discutir qual é o limite da discricionariedade quando a gente fala em direito que está previsto constitucionalmente, até a não aplicação da reserva do possível ao direito à saúde, porque a reserva do possível foi construída numa ideia de outros direitos, de vaga em faculdade, não do mínimo existencial. E também outras questões, outros pontos relevantes, é que as ações judiciais elas promovem uma desigualdade, porque movidas pela classe média, também porque há uma imposição, e uma outra questão que se tenta impor ao cidadão a pactuação tripartite. O que é isso, gente? A gente tem uma competência comum em se tratando de saúde, mas, e é bom que se faça isso, União, Estados e municípios se compuseram dizendo quem vai pagar o quê. E é bom que seja assim, e inclusive que tenha direito de regresso entre os diferentes entes. Agora, o que não dá para impor é que o cidadão fique descobrindo quem é que tem que pagar que conta, até fazendo um paralelo com o direito do consumidor, a ideia de responsabilidade solidária. Não dá para ficar identificando quem é que tem que pagar essa conta. Muitas vezes não dá para acessar, mesmo identificando, a gente está vendo a forma como a gente judicializa, Defensoria Pública do Estado, não dá para acessar a União, então não dá para impor essa pactuação para o cidadão. E é uma tentativa que, volta e meia, ela é suscitada nas ações judiciais. Mas tem algo novo dentro desse novo cenário, que que começa no recurso especial 1.657.156, que é um recurso especial
especial que veio do Rio de Janeiro, mas que me preocupa porque, a depender do que o judiciário falar nesse recurso especial que foi afetado por demandas repetitivas, a gente pode ter um cenário ruim para a judicialização da saúde. Esse recurso especial ele trata especificamente do fornecimento de medicamentos não incorporados. E o Núcleo de Direitos Humanos está preparando até uma intervenção da Defensoria como amicus curiae nessa ação. Mas o que acontece, gente? Esse é um tema mais cabuloso, mais complicado, porque é um tema que dentro daquelas discussões de quem fala que pode ter influência de médico patrocinado pelo laboratório, fazendo prescrição médica, toma força, né? Porque são medicamentos que não estão incorporados nas listas, né, do SUS, mas não estão por vários motivos, né? E aí eu trouxe aqui, primeiro, uma posição do judiciário, o que ele falou de importante, além do que ele fala em jurisprudência, mas que ele fala tentando normatizar a atuação dos juízes, e aí algumas sugestões de atuação estratégica para a gente pensar, para não sucumbir nesses casos dentro desse novo cenário. O que o Poder Judiciário já falou e que impacta em ações como essas e em outras. Então, teve uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça número 31, que fala da necessidade de apoio técnico aos juízes, para que eles evitem autorizar fornecimento de medicamentos não registrados pela Anvisa ou experimentais, para que ouçam gestores, para que contatem a CONEP. O que é a CONEP? A CONEP é uma comissão dentro do Conselho Nacional de Saúde que gere pesquisa científica, né? E que também pode ter informações com relação à incorporação ou não de medicamentos sujeitos à pesquisa, porque não foi incorporado ainda, e assim por diante. A Anvisa, por sua vez, é aquela que realmente faz parte da avaliação de incorporação de medicamentos e que faz o registro de medicamentos no Brasil. E também está se falando de que se o medicamento não faz parte da política de fornecimento de medicamentos, determinar a inscrição do beneficiário na política, no respectivo programa e assim por diante. Então, é uma tentativa de trazer o usuário para dentro do SUS novamente. Sabendo disso, é bom a gente instruir as ações, deixando claro que por que esse caminho não foi percorrido, ou se ele foi percorrido, a pessoa tentou ser incorporada ao SUS e não conseguiu, e assim por diante. Além disso, tem 2 enunciados de jornadas do CNJ que são bastante interessantes. O 61 diz que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são elementos organizadores da prestação farmacêutica e não limitadores. Então, o que são os PCDTs? São, dentro do Ministério da Saúde, se constrói como que um plano de ataque àquela determinada patologia. Então, como é que vai se tratar, por exemplo, hepatite? A melhor medicação em determinado quadro viral é essa. Se não deu certo essa, é aquela. Na verdade, é feita toda uma construção de acordo com o perfil do paciente, com a situação, o estágio de sua doença e qual é a melhor forma de você tratar aquela doença. Então, diz qual medicamento vai usar, qual não vai usar, quando cabe cirurgia, quando não cabe cirurgia, em outras doenças que são cirúrgicas e assim por diante. Só que há várias situações em que o que está ali no PCDT não dá conta. Ou porque faz tempo que ele não foi atualizado, ou porque todas as medicações já foram tentadas. E o que diz o enunciado? Que não é limitador, é organizador da política pública. E assim, no caso concreto, quando as alternativas terapêuticas previstas no PCDT já tiverem sido esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente, pode ser determinado judicialmente o fornecimento de outro medicamento, ou insumo, ou procedimento não protocolado. O próximo enunciado, que é o 58, fala que quando há prescrição de medicamento, produto, órtese, prótese ou procedimento que não consta nas listas do SUS, que é a Rename e a Renances, que são listas de medicamentos desde de baixa complexidade até os excepcionais, ou não está no protocolo do SUS, recomenda-se que que o médico, o prescritor, seja notificado para que ele esclareça qual é a pertinência e necessidade da prescrição
e firme declaração de eventual conflito de interesse. Aí tentando combater o que se fala muito, mas também não se tem muita prova de que existe uma máfia de prescrição. E olha só como está reverberando. Folha de São Paulo, de domingo passado. A matéria chama Doentes graves ganham na justiça, mas remédios caros travam no SUS. Então ela fala de medicações que foram deferidas judicialmente, mas que demoram muito ou não chegam ao paciente. Mas tem lá uma parte da reportagem que fala de auditorias e tem a seguinte frase do ministro da Saúde: decisões que não estejam devidamente suportadas, receitas sem laudos médicos, nós não vamos cumprir. Vamos devolver para o juiz. O que isso significa, gente? Não significa que a gente tem que se curvar ao que está dizendo o ministro da Saúde, mas que está muito evidente esse movimento no sentido de deslegitimar ações judiciais que não vêm devidamente instruídas. Então, você está pedindo daí a necessidade de algumas atuações estratégicas que eu estou sugerindo aqui. A atuação estratégica a minha sugestão, ela ocorre pensando nesse momento de desmonte e de deslegitimação da judicialização para a gente ter ações judiciais mais consistentes e que demonstrem que a judicialização ela também é efetivadora de política pública e construtora de política pública. Primeiro, o fato da Defensoria Pública judicializar demandas de medicamentos acaba levando por terra um dos argumentos daqueles que são contra a judicialização, que é o argumento de que as ações de medicamentos e outros procedimentos, insumos, beneficiam a classe média. Se é judicializado pela Defensoria, não é a classe média, né? Pelo menos em tese. Outra questão de atuação estratégica reside na instrução da ação judicial. Então, de não instruir somente com receita médica, fala com o médico, pede laudo com uma descrição clara do quadro e da evolução da doença. Acessar e conhecer os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas para aquela doença. Ou, se não tiver, saber que não tem e citar isso na ação. Olha, eu estou pedindo essa medicação e não tem protocolo. Isso é muito grave. Tem doença que não tem protocolo e o fato de não ter é muito grave. Se a prescrição está fora do protocolo ou é para uso off-label, o que é uso off-label? É um uso de uma medicação fora daquilo que está previsto na bula. Então, um exemplo é do Viagra. Tem gente que pede Viagra na justiça. Você fala, mas para quê? Para disfunção erétil? Não. Pede Viagra porque ele é excelente para hipertensão pulmonar. E esse, eu nem sei se foi incorporado hoje a bula do Viagra, mas isso foi por... até onde eu saiba, é um uso off-label. E já tem dentro da Secretaria de Saúde hoje um programa de compra de Viagra para essas situações. Né? Então, justificar isso com laudo. Até porque muitas das ações vão para juizados especiais da Fazenda. E aí eles não permitem também dilação probatória. Né? Então, de repente, a gente se vê com uma negativa, sem fase de instrução. E casos fora dos protocolos, das listas de medicamentos, também tentar fundamentar com estudos, informações sobre usos em outros países. Por quê, gente? Porque os protocolos e as listas, além da incorporação, até mesmo do registro pela Anvisa, eles são realizados com análises que não são só de benefício, mas também de custo-benefício. Então, pode ser que o laboratório não trouxe o medicamento para o Brasil porque não interessou o laboratório. Pode ser que a Anvisa não permitiu o registro ou não foi incorporada a política pública por uma questão de análise de custo. Então, tudo isso, se a gente puder levar a ação judicial, isso faz com que esses argumentos do gestor caiam por terra. E aí, uma outra possibilidade lógico, a atuação coletiva, ela sempre é uma excelente ideia para a gente combater essa ideia de individualização, mas também, na atuação coletiva, ela tem que ser muito cirúrgica e muito bem pensada, porque a ação judicial coletiva, pelo menos na minha visão, ela é um ato político também. E, às vezes, tem todo sentido, a gente falar, tem várias demandas sobre esse medicamento, é a cara da ação civil pública. Mas se percebe que o cenário
ele é ruim para isso, que o juiz vai indeferir a ação civil pública, mas na ação individual em que tem a Mariazinha, o Joãozinho, que ele vai poder matar aquela pessoa, se ela disser não àquele medicamento, ele não indefere. Então, é necessário também se pensar qualquer ação de caráter coletivo de maneira estratégica, porque, embora pela legislação as ações coletivas não afetem as demandas individuais sem procedentes, na prática se constrói um cenário político de precedentes muito ruim. A participação na discussão de políticas públicas de saúde, na legislação, na regulamentação, também faz todo sentido. A gente, muitas vezes, no judiciário, fica a reboque da realidade. Um ponto que eu coloco também, que eu já até falei no núcleo, a gente precisa entender melhor o que a Defensoria está judicializando, né? Então, de ter um estudo realmente nesse sentido, a gente está vendo se tem como viabilizar isso. A gente não sabe direito que medicamento, que insumo, o que as pessoas vêm pedir para a gente não tem esse panorama geral. E, lógico, sempre a solução extrajudicial de conflitos, eu trouxe aqui, na verdade, são dados da assessoria civil, o Alvimar que me emprestou, mas eu trouxe aqui a questão do acesso a SUS, que é um projeto recente, que é uma tentativa de participam a Defensoria, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de São Paulo e a Secretaria de Saúde de São Paulo. Então, tem lá o e-mail acessasus, acho que saúde, eu não sei, mas é um e-mail que a gente pode mandar a demanda para ter um protocolo de fluxo realmente dos pedidos antes de judicializar. Eu trouxe aqui alguns dados, mas até porque já acabou meu tempo, eu vou no último dado, assim, o que foi pedido pela Defensoria. Materiais, principalmente medicamentos, nutrição e outros itens, além de procedimentos. Mas o que a gente tem aqui, eu até incluí esse gráfico aqui, o que me incomoda no acesso a SUS, eu acho que a gente pode melhorar. A gente está recebendo muita devolutiva, que acredito que cabe ali naquele reinseridos no SUS, que é uma resposta de, olha, os caminhos, os protocolos são esses, tem que ir na unidade de referência, mas a verdade é que o usuário da Defensoria já tentou entrar no SUS e mandaram ele voltar daqui 2 anos na consulta médica, daqui 1 ano, e não dá tempo, né? A pessoa não tem esse tempo, a saúde dele não vai poder esperar. Então, esse ponto aqui, que é o maior, de reinserção no SUS, na verdade, é uma negativa. Esse é o grande problema. Mas eu vejo uma excelente potencialidade nesse projeto. É, de certa maneira, uma repetição de um outro projeto que já teve na Defensoria antes, que resolveu muitas questões de maneira extrajudicial, que é a ideia também da gente criar um fluxo com a Secretaria de Saúde. Eu paro por aqui, eu já estourei meu tempo. E agora passo a palavra ao Mário.